Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre O A Besta Humana, do Émile Zola. Eu recebi esse livro da editora Zahar. E é mais uma das edições lindas dos clássicos deles, então a capa é dura. A folha de guarda é sempre tão bonita. Eu adoro, eu sou apaixonada por essas folhas de começo. A parte do papel é bem gostoso, assim, é um papel de ótima qualidade. E tem ilustrações. Deixa eu procurar uma ilustração. São ilustrações da época, então eu sempre acho isso muito legal. Bom, também como as outras edições dessa coleção, ele tem uma apresentação que nos explica um pouquinho sobre o contexto dessa obra, enfim. E existem as notas de rodapé que nos explicam ainda um pouquinho mais algumas coisas. A apresentação do livro é do Jorge Bastos e ele conta um pouquinho pra gente sobre o projeto do Émile Zola. O Émile Zola é um escritor francês, nasceu em 1840 e morreu em 1902. Uma curiosidade é que ele era amigo de infância do Paulo Cézanne, que é o pintor, que eu achei isso engraçado. A apresentação do livro é do Jorge Bastos e ele conta um pouquinho pra gente sobre o projeto do Émile Zola. O Émile Zola é um escritor francês, nasceu em 1840 e morreu em 1902. Uma curiosidade é que ele era amigo de infância do Paulo Cézanne, que é o pintor, que eu achei isso engraçado. E ele tinha um projeto parecido com o projeto do Balzac, que era a comédia humana. Ele também tinha a proposta de escrever uma longa série, e, né, que nem a comédia humana. No caso, a série de Zola se chama Os Rougon Macquart, História Natural e Social de uma Família sobre o Segundo Império. Ele publicou os livros dessa coleção entre 1871 e 1893. O que ele se diferenciava do Balzac, ele se opunha porque o Balzac era de uma geração anterior à geração dele. E ele se opunha mais ideologicamente, né, contra o Balzac, assim. Se opunha ao Balzac, não contra o Balzac. Enfim. Porque o Zola era naturalista, acreditava na ciência, ele via o ser humano de uma maneira diferente, né? Uma maneira oposta. Enfim, essa é a proposta dele e esse aqui é um dos livros dessa série. Você pode lê-los de maneira isolada, não é um problema. E bom, esse livro específico foi publicado em 1890 e conta uma história que teria se passado em 1870. Nesse livro, o trem é uma coisa muito importante, né? O trem é um cenário para os personagens muito presente e ele, de certa forma, exemplifica, simboliza o avanço tecnológico da época. Bom, a gente tem dois núcleos principais nesse livro, esses núcleos em um certo momento se juntam. O primeiro que a gente conhece no primeiro capítulo é o núcleo da Séverine e do marido dela, que é o Ruban, eu acho que é assim que fala. E ele trabalha na estação de trem, ele não é maquinista, ele já é controlador, alguma coisa assim. E ela era filha de pessoas mais simples, mas quando a família dela morreu, ela foi adotada pelo patrão dos pais, digamos assim. E morava com esse cara super rico, numa mansão, um cara mais nobre e tal. Então ela teve a ajuda desse cara quando criança e conseguiu ter um dote interessante e conseguiu casar com esse cara que já era um pouco, digamos, acima dos padrões da família dela. Logo no primeiro capítulo eles têm ali um problema, um atrito entre os dois, uma suspeita desse cara. Esse cara é muito ciumento e eu não quero contar muito o que é para não estragar a leitura de vocês, mas é um momento de conflito muito grande que leva os dois a fazerem alguma coisa meio tenebrosa depois. Bom, outro núcleo é composto pelo Jacques Lantier. Ele é maquinista de um trem que vai de Le Havre para Paris. E esse casal mora em Le Havre e eles estavam em Paris quando começa ali a acontecer esse problema. E o Jacques também é de uma família simples e é uma família que estava acostumada a trabalhar nesse meio de trens, assim. Então, ele morou por muito tempo num pequeno posto que ficava no meio do caminho dessa linha, porque, enfim, tem que fazer avisos, então tem esses postos pequenos no meio do caminho para as coisas funcionarem.
E ele também visita essa família que continua ali, não é os pais, é a tia e tal. E ele começa a sentir um impulso meio selvagem, digamos assim, de matar mulheres. Ele tem essa vontade de... Quando ele sente um prazer por alguém, ele tem vontade de matar. E em algum momento esses núcleos se juntam e eu não quero mais dizer muita coisa sobre essa história. Mas é bem interessante porque posso dizer pra vocês que muitas pessoas morrem durante o livro. E o que eu gosto muito é que você não pode apontar nenhum personagem e dizer esse aqui é o personagem, esse aqui é o a besta humana ao que ele se refere e tal. No fundo, todos os personagens são muito complexos nesse sentido. Todos os personagens têm impulsos negativos, todos os personagens têm, enfim, são personagens muito complexos. E eu gostei muito disso. Ele vai acrescentando camadas a esses personagens ao longo da história e eles fazem coisas que a gente nem sempre espera. E o autor conduz isso muito bem, então não é incoerente, muito pelo contrário, é bastante coerente. Mas é bem interessante a maneira com que o autor vai construindo tudo isso. Enfim, gente, é um livro que eu gostei demais. Ele me surpreendeu muito. Eu tinha muita vontade de conhecer o Zola. Esse aqui foi o primeiro livro dele que eu li. E foi muito legal. Com certeza eu tentarei ler outras coisas dele. E recomendo, ele não é um livro complicado, ele é um livro bem tranquilo de ler. Eu demorei algum tempo pra me apegar aos personagens, mas acho que normal, nada demais. A linguagem dele é bem acessível, então não precisa se preocupar. E sempre tem algum vocabulário mais específico de trens e coisas assim, tem nota de rodapé pra explicar, então é bem sossegado nesse sentido. E esse livro ainda tem um final que eu adorei. O final é muito legal, gente. O final é ótimo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se alguém já leu, me diz o que vocês acharam. E até logo. Tchau, tchau.